O caminho da paz. Buscas realmente viver em paz? É um desejo que invade a sua alma de forma incondicional? O que tens feito para chegar em tal estado da alma? O que tens buscado? As glórias da terra? Tem enxugado as lágrimas daqueles que sofrem? Tens levado consolo e uma palavra amiga aos infelizes? Tens levado o alimento para aqueles que têm fome? Tens saciado a sede dos sedentos? Tens sido um porto seguro para aqueles que estão atormentados? Levas um ombro amigo aos tristes? Encontrarás a paz distribuindo as bênçãos que estás ao teu alcance e que Deus te concedeu. A paz não se alcança com o dinheiro. A paz se busca com a alma em comunhão com Deus. Viver em paz é seguir os princípios do amor a Deus e ao próximo, além de amar a si mesmo. Naquele instante, teve a impressão de que Áquila representava a comunidade de todos os ofendidos por seus desmandos cruéis. Serenidade branda enchia-lhe o coração. Sentia-se mais distanciado do orgulho, do amor próprio, das ideias amargas, dos remorsos terríveis. Cada gota de pranto era um pouco de fel que expungia da alma, renovando-lhe as sensações de tranquilidade e de alívio. Suas histórias, tua casa, o teu pai, teu passado é minha agonia. Já enxergo agora, no trabalho, no tear, vou tecendo meu falar e a nossa amizade é um eis a milha descedenta nela tua vida. Vem beber do vaso que sacia. Sou cristão, confesso, digo mais, eu fui tão cego que tantos remorsos carrego. No afã de ter sucesso, inaugurei perseguições, são incontáveis as ações. Foi quando eu mergulhei o olhar em Estevão.
casa é um altar, sou um estorvo à sua harmonia. És presente em nossa tenda, qualquer um que se arrependa e conosco sirva um bom amigo. Sois ovelha que volta ao aprisco. És bem-vindo à nossa casa, toma água, eis a Bíblia, descedenta nela tua vida. Vem beber do vaso que sacia. Pois serás o vaso que sacia. What a wonderful world! Que mundo maravilhoso! I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They learn much more than I ever know, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. No paraíso. E respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23:43. À primeira vista, parece que Jesus se inclinou para o chamado bom ladrão através da simpatia particular. Mas não é assim. O Mestre, nessa lição do Calvário, renovou a definição de paraíso. Noutra passagem, ele mesmo asseverou que o reino divino não surge com aparências exteriores. Inicia-se, desenvolve-se e consolida-se em resplendores eternos no imo do coração. Naquela hora de sacrifício culminante, o bom ladrão rendeu-se incondicionalmente a Jesus Cristo. O leitor do Evangelho não se informa com respeito aos porfiados trabalhos e às responsabilidades novas que lhe pesariam nos ombros, de modo a cimentar a união com o Salvador. Todavia, convence-se de que, daquele momento em diante, o ex-malfeitor penetrará o céu. O símbolo é formoso e profundo e dá ideia da infinita extensão da divina misericórdia. Podemos apresentar-nos com volumosa bagagem de débitos do passado escuro ante a verdade, mas desde o instante em que nos rendemos aos desígnios do Senhor, aceitando sinceramente o dever da própria regeneração, avançamos para a região espiritual diferente, onde todo jugo é suave e todo fardo é leve. Chegado a essa altura, o espírito endividado não permanecerá em falsa atitude beatífica, reconhecendo, acima de tudo, que com Jesus o sofrimento é retificação e as cruzes são claridades imortais. Eis o motivo pela qual o bom ladrão, naquela mesma hora, ingressou nas excelsitudes do paraíso. Emmanuel. Meus queridos irmãos e irmãs, vamos nesse instante sagrado entrar em sintonia com o mais alto e com a proteção do nosso anjo de guarda e envolvidos no amor de Jesus e na sua paz, possamos receber as suas lições em nossos corações e colocá-las em prática à medida da nossa força, à medida do nosso conhecimento, mas contando acima de tudo com a misericórdia de Deus. E com a oração que Ele nos ensinou, damos por iniciado os nossos estudos da noite de hoje. Nosso Pai, que estás em toda parte, santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com o esquecimento de todo mal. Não permita que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. E que assim seja. Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Meus amigos, boa noite. Que Jesus, o nosso Mestre, esteja conosco hoje e sempre. Hoje nós vamos estudar a questão 187 de O Livro dos Espíritos, na qual Allan Kardec irá fazer a seguinte pergunta aos Espíritos.
A substância do perispírito é a mesma em todos os mundos? E os espíritos vão responder: não, é mais ou menos etérea. Passando de um mundo a outro, o espírito se reveste da matéria própria desse outro, operando-se, porém, essa mudança com a rapidez do relâmpago. Essa questão, ela, com aparência até simples, mas ela é bastante interessante. Primeiro que Kardec ele aborda dois temas distintos numa única questão, em que ele trata do perispírito e a vida em diversos mundos, na mesma questão. Ele fala a substância do perispírito. Ele já está dizendo implicitamente, que quando ele fala substância, que o perispírito é algo material. E fala também se a vida do perispírito em outros mundos é que nós, então, vivemos, por consequência, em outros mundos além da Terra. Então, ele está tratando desses dois temas na mesma questão. Então, vamos começar pela primeira parte. Substância do perispírito. De forma muito resumida, muito simples, né? O que a gente poderia dizer que é o perispírito? Se uma pessoa que não fosse espírita, que não tivesse nenhum contato ainda, não tivesse nenhum contato prévio com a doutrina espírita e com os seus ensinamentos, nos perguntasse o que é o perispírito, a gente tivesse dar uma resposta bem rápida, a gente falaria o seguinte: olha, perispírito é o corpo que permanece após a desencarnação. Né? Muito simplificadamente, a gente poderia dizer isso, porque de fato o perispírito permanece com o espírito, né, após a desencarnação. Então, quando nós vemos, né, um espírito, quando um espírito está se manifestando, um espírito desencarnado está se manifestando, o que nós estamos percebendo, na realidade, não é o espírito, é a atuação do espírito no perispírito. Né? O que se vê, o que se sente, sentiu um cheiro e tal, você sentiu, você viu, na realidade, o perispírito. Então, o perispírito é um corpo que o espírito se utiliza, tem, o espírito que todos nós temos encarnados e desencarnados, possuímos, e esse corpo permanece após a desencarnação. E Kardec está dizendo o seguinte, olha, o espírito ele sai de um mundo, vai a outro mundo, ou o espírito, um espírito ele vive, né, não só numa questão de mudança, mas um espírito que vive já há diversas encarnações num outro mundo. É o mesmo perispírito? Então, os espíritos estão falando, não. Todos têm perispírito, dependendo do seu grau evolutivo, mas esse perispírito ele é formado com a matéria que circunda o espírito. E uma das características, e isso é bastante interessante, do perispírito, é que o perispírito ele é altamente influenciável pelo estado mental do espírito. Ou seja, a minha mente forma o meu espírito. Há diversos casos, exemplos listados na bibliografia espírita que mostram isso. Há um exemplo, por exemplo, no caso que André Luiz narra em Missionários da Luz, a reencarnação de Segismundo, em que o espírito precisava reencarnar por questão de algumas coisas que ele precisava resolver, ele com o futuro pai dele, a família dele, ele tinha algumas questões resolvidas e precisava reencarnar. E mostra, André Luiz narra ali com uma riqueza enorme de detalhes, ele, o espírito, um homem já adulto, um senhor já, uma fase quase madura, precisando reencarnar, então a sua aparência era essa, de um homem, ali na casa de 40, 50 anos, por assim, né? Quem visse aquele espírito ia ver essa figura. E esse espírito entra no processo de reencarnação
E ele, em questão de algumas horas, ele sai dessa forma de um homem maduro, vai assumindo cada vez mais a forma de um recém-nascido. Porque mentalmente ele vai se transformando em um bebê. Ele vai deixando de ser um homem para se tornar, mentalmente, deixando de ser um homem para se tornar, através de processos de hipnose, ele vai deixando de se tornar um homem adulto e se tornando um bebê. E o perispírito vai acompanhando essa transformação mental dele. Há outro caso, por exemplo, no livro Libertação, em que numa operação de seleção de espíritos que ocorre nas cidades inferiores, nas zonas trevosas, uma mulher que havia assassinado os próprios filhos, várias vezes, não só um, mas vários dos seus filhos, né? Aqueles espíritos julgadores, espíritos das zonas inferiores que julgam a ação, né, dos outros, por isso era uma operação seletiva que se chama, e eles identificam no perispírito da mulher, porque ela trazia marcas no próprio perispírito dos assassinatos, dos infanticídios que ela havia cometido. E aí ele começa a dizer para ela que ela era uma loba, porque havia comido, simbolicamente, os próprios filhos, porque ela havia assassinado os próprios filhos. E vai dizendo isso para ela, que ela é uma loba, que ela é uma loba, que ela é uma loba, repetidamente. Então, num processo de, também hipnose, ela vai assumindo a forma de uma loba e se transformando. Aí o André Luiz pergunta ao instrutor Guber, mas ela vai ficar assim até quando? Até o processo regenerativo dela operar a sua transformação mental. Nós vamos ver também André Luiz narrando, vários espíritos que assumem uma forma ovoide e ficam na forma de parasitas que nos parasitam, se imantam a nós aqui encarnados, porque eles perdem de tal forma a personalidade, concentram tanto o pensamento, às vezes, num vício, num ódio, ou seja, eles ficam tão monoideias, ou seja, só tem um pensamento, monoideias, um pensamento, às vezes um pensamento de raiva, de vingança, ele só consegue pensar naquela vingança. Tanto é, essa fixação mental é tão profunda que eles perdem a forma humana, ou seja, eles já não se reconhecem mais como pessoas e deixam de ter a forma humana, por isso chamados ovoides. Ficam como se fossem amebas. Assim, imaginemos uma ameba gigante, né? Aquela forma arredondada, já ser uma forma definida. Isso, né, o espírito moldando psiquicamente o seu perispírito. Isso nós falamos dos lados, vamos dizer, o lado negativo. Como há também, da mesma forma, espíritos que já atingiram culminâncias tão grandes de pensamento, de evolução mental, pensam tanto no bem, que brilha deles uma enorme luz. Esse brilho de luz, na realidade, é uma manifestação da sua condição mental. Há, na nossa tradição, se a gente for, por exemplo, nas igrejas católicas, nós vamos ver, por exemplo, em alguns santos, uma auréola. Aquilo não é à toa. Na realidade, há alguns santos, né, alguns que nós chamamos de santos, pela nossa cultura, eram espíritos que traziam tanta nobreza interiormente que o seu perispírito brilhava aquela luz. E algumas pessoas podiam perceber aquilo. E isso ficou registrado como essas auréolas que nós percebemos. Então nós vemos que o perispírito, ele é uma massinha plástica que a mente molda com enorme facilidade, né? Tanto que isso vale do mundo material para o mundo espiritual, do mundo espiritual para o mundo material. Como assim?
Um exemplo muito claro, muito simples da gente entender. Alguns espíritos desencarnam com uma fixação mental tão grande que eles levam isso para o mundo espiritual. Como assim? Um espírito que suicidou-se. Há vários exemplos disso também na bibliografia espírita. Ele permanece com o seu perispírito, como ele desagregou mentalmente de tal forma, o seu desequilíbrio mental chegou de uma forma tão grande que ele chega no mundo espiritual com o seu perispírito, com aquela forma que ele fixou mentalmente. Há casos, por exemplo, de espíritos se manifestando numa mesa mediúnica, espíritos que haviam se suicidado, jogado na linha do trem, e ele se manifesta ali, assim, as pessoas que conseguiam ver, era um espírito que não tinha, assim, com o corpo todo espedaçado, vamos dizer assim, e tentando, com os poucos braços que tem, ele ficava tentando reunir as partes separadas do próprio corpo. Espiritualmente, ele fica pouco, mas aquilo é uma fixação mental dele. Da mesma forma que vários espíritos também suicidas, às vezes trazem essas marcas que eles têm no perispírito para o mundo material. Como assim? No livro Memórias de um Suicida, ele narra, por exemplo, de um homem que, por ciúmes, havia esganado a própria esposa. E ele, então, ficou no mundo espiritual com a mente fixa naquilo, as suas mãos enforcando a própria esposa. Então, as suas mãos, para ele, já não eram, ele não conseguia ter mãos normais, vamos chamar assim. As suas mãos é como se tivessem sangue, não fosse mãos, as mãos deles atrofiadas, alguma coisa assim, espiritualmente. Ele não conseguia sentir as próprias mãos, porque ele só via mentalmente ele esganando a própria esposa. Então ele reencarna com as suas mãos totalmente atrofiadas, ou seja, as marcas do perispírito se refletiram no corpo. Isso é uma forma de transformação. O que isso tudo quer dizer? Por que nós estamos citando esses exemplos? Que o perispírito, ele é formado, ele é moldado a partir da mente, da produção mental do espírito. O que o espírito pensa acaba resultando no perispírito. Por isso que o espírito, quando vai de um mundo ao outro, os seus pensamentos moldam a matéria que está à volta, e aquela moldagem vai dar o reflexo de alguma imagem, seja ela positiva ou negativa, conforme a condição do espírito. É isso que Kardec está tratando na questão, e os espíritos estão respondendo. Fala, olha, a produção que o espírito faz, ela é praticamente instantânea, ela muda muito rapidamente, mas ela é uma produção, o perispírito, ele é, na realidade, um corpo que é uma formação que a mente do espírito faz com a matéria em volta. Mas que matéria é essa? Nós já vimos da doutrina espírita que existe uma matéria tão quintessenciada, ou seja, tão rarefeita, que nós não podemos ver. Imagina o ar, né? A gente não vê o ar, mas o ar existe. Assim há também uma matéria que nossos instrumentos físicos da física ainda não percebem, não conseguem realizar, mas essa matéria existe. E essa matéria ela é moldada, conformada pela ação do pensamento. Então, a nossa transmissão de um pensamento de um espírito a outro, assim como o som é conduzido pelo ar, os pensamentos são conduzidos pelo fluido cósmico universal. E esse mesmo fluido, ele é moldado pela ação do pensamento de cada espírito, formando o nosso perispírito, que está utilizando a matéria ao redor de nós. Então eu estou aqui, meu espírito é formado meu perispírito é formado pela matéria que está à minha volta. A grande diferença é que um espírito evoluído,
vai pegar essa mesma matéria e formar um perispírito belíssimo. Eu vou formar um perispírito meia boca. Então, essa é a diferença. O que muda na realidade não é a matéria, mas a mente que formou aquele perispírito. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado. Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. É com muita alegria que vamos nos reunir essa noite para conversarmos sobre o Evangelho de Jesus. E nessa noite nós vamos estudar o capítulo 5, Justiça das Aflições. Este assunto, ele nos mostra o tanto que Kardec se preocupou em entender as aflições humanas, a dor e o sofrimento. Daí a importância desse estudo. O dicionário traz o seguinte significado para nós, referente ao que significa aflição. E lá no dicionário nos diz que aflição é um sentimento persistente de dor física ou de dor moral. Pode ser uma agonia ou uma angústia. Podemos acrescentar também aqui a ansiedade, que nos causa muita aflição. Kardec começa esse capítulo, o capítulo 5, fazendo questionamentos sobre as causas das aflições. Por que tanto sofrimento na Terra? Por que existe tanto sofrimento? E aí, por que existe, tanta aflição? Por que tanta miséria? Por que tanta dor, no mundo, na Terra? E aí, a gente tem que entender que tanto naquele tempo como nos dias atuais, as dores e o sofrimento sempre existiram. A pobreza, a miséria, as perseguições, Todas essas aflições sempre também existiram, Daí, Kardec questiona novamente se é justo essas aflições, se essas aflições realmente estão sendo justas, se são merecidas essas aflições. Agora, se Deus é bom, Ele é absolutamente perfeito, principalmente justo, com isso, não seria justo que a humanidade pudesse passar por tanto sofrimento, por tanta angústia, por tanta miséria, por tanta aflição. E aí Kardec vai buscar onde está essa justiça das aflições. E ele, Kardec, chega à seguinte conclusão, de que existe 2 tipos de causas para as aflições. E aí, por quê? Porque ele entende, Kardec entende que as aflições, os tormentos que nós sofremos, tem que haver uma causa, Ela não acontece aleatoriamente. Tem que haver um motivo, uma razão para esse sofrimento. Deus não seria o que é se saísse por aí distribuindo castigos à vontade,
distribuindo castigos a mais para uns, castigo menores para outros. Então não seria Deus. Deus não seria justo dessa forma. Se Deus é justo, existe uma causa para sofrermos. Uns vão sofrer mais, outros vão sofrer menos, de acordo com a justiça de Deus. E aí, uma dessas causas pode ser que nós encontremos as respostas nesta encarnação, ou encontramos em encarnações anteriores a essa que vivemos. E como vamos saber se a causa da nossa aflição, do nosso sofrimento, do nosso tormento é consequência atual ou de vidas passadas? Né? Então a gente sabe, né, pelo que Kardec nos disse aqui, é que há duas razões para as nossas aflições. Ou se remete a vidas passadas, essas causas, ou são causas dessa vida atual, dessa encarnação atual que nós provocamos. E aí, como nós vamos saber de qual aflição se refere a que nós estamos passando, se é atual ou se é da vida passada? E aí eles nos trazem a seguinte resposta. Para a gente saber, como a gente identificar o nosso sofrimento, sabermos se é consequência atual ou de vida passada, basta observarmos as nossas atitudes, o nosso comportamento, a nossa conduta, né? Fazermos uma autoavaliação de nós mesmos. E aí vamos estar verificando se é consequência dessa vida atual ou se é consequência de vida passada. Um exemplo bem simples. Se eu tenho um problema gástrico, eu nasci assim ou eu adquiri esse problema gástrico? Através da minha má alimentação, do meu mau comportamento, das minhas atitudes inadequadas com a minha alimentação. Por que será que eu tenho uma gastrite nervosa? Será que essa gastrite nervosa não é porque eu não sei lidar com as minhas emoções? Não sei lidar com os meus sentimentos? Eu guardo muita mágoa, eu guardo muito rancor, e com isso eu não vou estar lesionando o meu organismo? Enfim, mas não é só isso. Existe uma lista, né, de aflições que nós passamos, aflições que nós temos, principalmente quando perdemos bens materiais, quando perdemos um ente querido, ou até mesmo quando nos revoltamos diante das situações difíceis. Ou seja, há uma lista enorme, né, infinita aí, de dores que nós passamos. E como vivemos no mundo de prova e expiação, é impossível vivermos aqui sem termos problemas, sem enfrentarmos situações difíceis, sem enfrentarmos desafios. Vamos sempre estar aflitos por alguma situação que vá acontecer na nossa vida. Então, é observando a nós mesmos é que vamos perceber que fomos nós os grandes causadores das nossas aflições. Que nós é que somos os culpados das aflições que nós vivemos, das aflições que nós passamos. Nós somos quem provocamos todas essas aflições. E a maioria das aflições que nós vivemos
são causadas na vida atual, na encarnação atual. A grande maioria das nossas aflições são provocadas na nossa encarnação atual. Joana de Ângeles, no livro Desperte e Seja Feliz, ela diz que não tem como o ser humano evoluir sem aflição. Que a aflição é uma professora. Ou seja, a aflição nos ensina. Já Leon Diniz diz mais ainda, diz mais ou menos, né? Mas diz mais ou menos isso que Joana de Ângeles nos diz. O que ele nos diz aqui? Ele nos diz que a dor é uma lei que nos impulsiona a ir para frente. Mas nós temos uma tendência muito grande em acomodar diante das situações em que vivemos e das circunstâncias. Se está tudo tranquilo, está tudo bom, vamos ficar do jeito que está. Mas quando de repente a situação muda, surge uma aflição, surge um desafio, nós temos que nos mexer, né? E aí, de qualquer maneira, nós temos que nos movimentarmos para sairmos dessa situação de aflição. Porque nós não vamos querer ficarmos em sofrimento, tanto físico ou moral, ou até mesmo espiritual, por muito tempo. Nós vamos querer sair daquela situação de dor. E a dor nos impulsiona a ir para a frente. A dor nos impulsiona a se movimentar, a sairmos da zona de conforto e buscarmos solução. Mas isso não quer dizer, ou devemos achar, que precisamos sofrer para crescer e evoluir. Não é isso. A aflição, ela vem quando nós saímos do caminho correto, quando nós deixamos de seguirmos as leis divinas. A dor vem para corrigir, quando nós desviamos o nosso caminho. E como explicar o sofrimento, a dor, a aflição, se eu estou no caminho correto, né? Se eu estou trilhando no caminho correto, estou seguindo as leis divinas, as leis de Deus, praticando o amor, né? Praticando todas as suas leis, os ensinamentos de Jesus, como que se explica a dor e o sofrimento nesses casos, né? Se eu estou fazendo tudo correto, por que eu estou sofrendo? Por que eu estou passando por aflição? Aí, meus amigos, a gente tem que entender o seguinte, é que essa aflição que nós estamos passando, Kardec nos diz que não são causadas nesta encarnação, nesta vida atual. Se trata de problemas que vêm de vidas anteriores, de encarnações anteriores, né? São ajustes que precisamos fazer, pois não fizemos na vida passada, e aí teremos que resolver agora nessa, né? Nessa encarnação. Mesmo a gente trilhando no caminho do bem, seguindo as leis divinas, fazendo tudo. Por quê? Porque nós ficamos com pendência lá atrás, né? Então nós temos que regularizar isso. E aí são, né, essas causas anteriores, né, que são necessárias para que passemos e nos ajustemos perante a espiritualidade. Imagine, por exemplo, uma mãe gestante que é picada por um mosquito da chikungunya, um exemplo. E aí o seu bebê
nasce com microcefalia. Esse bebê, ele vai vir portando, né, nessa vida, um comprometimento cerebral muito sério, né? Um problema de saúde muito sério nessa vida. Mas não é, porém, o que a gente tem que entender que a causa da aflição desse bebê não é dessa vida, mas sim de uma vida passada, de uma vida anterior. É o espírito desse bebê que traz essa necessidade de ajuste, né? Ele precisa reencarnar com esse problema para se ajustar. E, consequentemente com isso, toda a sua família em volta vai estar também em provação junto com esse bebê para esse ajuste, né? Então é um ajuste ali para todos, é uma prova para todos. Existem também tormentos naturais, né? Aflições naturais, catástrofes, desastres, como o exemplo que nós tivemos aí do Rio Grande do Sul esse ano, quando Brumadinho é outro exemplo que a gente tem de catástrofe, né? De tormentos naturais, que esses tipos de tragédia trazem muito sofrimento, né? Muita dor, muito desespero, muita aflição. Mas não está na nossa responsabilidade dessa encarnação, né? Nós, né, quem está passando por este tormento, nessas catástrofes, é porque precisa passar por vivenciar esses problemas, vivenciar essas tragédias para resolver questões do passado, né? Por quê? Essas pessoas não, né, quando nós encarnamos, nós não nos lembramos, né, de nossas vidas anteriores, né? Nós esquecemos o que vivemos para trás, só lembramos daqui para frente, né? É o famoso véu do esquecimento, né? O esquecimento do passado. Esse esquecimento do passado, né, nós sabemos que na verdade ele é uma bênção que Deus nos dá. Por quê? Porque se a gente lembrasse de tudo que fizemos no passado, viveríamos em total aflição. Por isso Deus, né, nos dá a oportunidade de recomeçar. Mas esse recomeço que Deus nos dá, ele não é do zero. Porque nós trazemos conosco ainda as nossas emoções, as emoções vividas das vidas passadas. Quando dizemos, por exemplo, eu não gosto de fulano gratuitamente, sem ter uma razão, por quê, né? Eu não gosto de ciclano ou de beltrano, mas me simpatizo tanto com outra, ou até mesmo dentro da nossa própria família, a gente tem mais afinidade com um, afinidade com o outro. Isso nos remete ao quê? Que nós temos dentro de nós vivências, lembranças do passado, emoções que vivemos juntos, né? E essas emoções a gente traz conosco, né? E qual é o objetivo da gente não lembrar o que vivemos no passado? Qual é esse objetivo de esquecermos tudo isso? O objetivo é que possamos nos ajustar, que possamos amar o nosso irmão, né? E será que é possível nós ajustarmos nessa mesma encarnação? Será que conseguiremos? Possivelmente não, né? Mas teremos dado já o início, né, dos primeiros passos para o ajuste, para a conciliação, para o perdão, para o amor, para a harmonia, né? Então, em cada reencarnação que viermos, né, serão passos a mais na direção do ajuste, na direção do caminho harmonioso.
Daí a importância, novamente, do véu do esquecimento. É importante que entendamos que não é o sofrimento que vai nos fazer evoluir. Porque depende muito da forma como vamos enfrentar o sofrimento. Vai depender muito dos desafios que a vida vai nos impor e como vamos reagir a esses desafios, a essas situações de aflição. Porque se nós nos revoltarmos com aqueles problemas que nos surgem, que nos aparecem diante da vida, que a vida nos coloca, se nós não aceitarmos as nossas condições que viemos, seja com deficiência física, seja com problemas financeiros, de condição financeira inferior, nós vamos nos perder. E nos perdendo, nós vamos estar nos comprometendo mais ainda. Por isso, é muito importante que tenhamos a consciência de que o sofrimento, ele é importante e que nós precisamos, a aflição, o sofrimento, a dor, ele é importante, que nós tenhamos resignação para lidarmos com essas situações que a vida vai nos colocar. E quando nós tomamos a consciência de que fomos nós mesmos os causadores das nossas dores, dos nossos sofrimentos, não nos martirizemos, não nos culpemos o tempo todo. Por quê? Porque vamos tentar entender que isso é necessário para que possamos buscar a correção da nossa rota, do nosso caminho, reformular a nossa rota e tentar refazer um novo final, que pode ser nessa vida ou na outra. Mas o importante é que temos a chance de modificarmos a nossa história, Podemos modificar o final da nossa história. Então, meus irmãos, o que nós precisamos entender com esse capítulo, do Evangelho, capítulo 5, a justiça das aflições, é que todas as nossas aflições, elas têm uma causa, seja nessa vida ou de vida anteriores, e que não nos revoltemos diante desses problemas que a vida nos coloca. Que nós possamos refletirmos de que é importante todos esses tormentos e aflições que passamos, que eles se fazem necessário para o nosso ajuste, para o nosso crescimento. E para finalizar, eu gostaria de falar rapidamente aqui para vocês umas mensagens bem bacanas que eu vi naquele livro do Emmanuel, livro Calma, de Emmanuel da Psicografia, isso mesmo, é a mensagem psicografada por Chico Xavier no livro Calma, que é Evitando Inquietações. E lá ele diz o seguinte, essas mensagens: recorda que todos nós, os espíritos encarnados ou desencarnados em evolução na Terra, ainda estamos longe da condição de espíritos perfeitos. Quase impossível seguir sem erros na jornada, mas é preciso reconhecer que a divina providência jamais nos sonega recursos para corrigi-los. Aceita-te como és e onde estás, a fim de que consigas caminhar com segurança, para que devas ser para o melhor a sua condição e ao que te cabe alcançar. Consulta o passado por arquivo de informações que te facilite o movimento em rumo certo.
mas não te prendas às lembranças de caráter negativo, porque hoje é o dia de construir o amanhã com o material selecionado de que disponhas no campo da experiência. Confiemos em Deus acima de tudo, sem nos esquecermos, porém, de que Deus igualmente confia em cada um de nós. Então, meus irmãos, fica aí a reflexão do capítulo 5, Justiça das Aflições. Agradeço a todos a oportunidade de falar mais uma vez aqui com vocês e que possamos estar sempre em boas companhias espirituais. Obrigado e boa noite. Queridos irmãos em Cristo, nesse momento de suave meditação, pedimos a presença de espíritos amigos para esse passe. Senhor de infinito poder e bondade, ajudai-nos a retirar da nossa mente todos os pensamentos negativos que se encontram alojados em nossa alma, fruto da nossa condição de ser imperfeito. Que ideias de vingança, pensamentos inferiores e egoístas sejam afastados da nossa mente. Que os desequilíbrios emocionais, ansiedade, impaciência e estresse sejam corrigidos, visando uma nova harmonia do nosso ser. Que todas as doenças alojadas em nosso corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido no nosso sistema de defesa orgânico e inicie a revitalização da nossa saúde. E assim, meu Pai Celestial, com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários, possamos receber as melhores vibrações energéticas através deste passe e que essas vibrações venham em forma de ideias edificantes, de otimismo, alegria, e nos fortaleça para o perdão, a paciência e a serenidade necessárias à resolução de nossos problemas e provações. Peço, Senhor, que nos ensine a viver um dia de cada vez, que nos oriente a superar os traumas do passado e guardar apenas as lições valiosas, tanto de experiências felizes como as dolorosas. Também, Senhor, permita o cuidado necessário para controlarmos o medo diante do futuro que ainda está fora do nosso alcance. Que possamos aproveitar a beleza e o sabor dessa existência em cada momento sagrado que o Senhor nos permite viver, com sabedoria, discernimento e entusiasmo pela vida. Que nessa jornada terrena possamos aprender a nos elevar espiritualmente um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos do Cristo. E que o espírito de fraternidade, o amor de Deus ao próximo e a nós mesmos sejam a base do nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão a nossa conduta diária. E dessa forma possamos ser merecedores das suas bênçãos, nos fortalecendo e curando nossas enfermidades por sua intercessão misericordiosa. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo que recebemos até o dia de hoje, rogando mais uma vez a tua proteção, o teu amor e a tua paz. E continuando nessa vibração de amor, nós agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e façam
que ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que assim seja.